Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu peço a Deus que o Espírito Santo, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, revele ao teu coração a palavra que nós vamos anunciar hoje aqui, que está em 2 Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 2, do verso 14 em diante, até o capítulo 4. É importante lembrar que Jesus disse àquela mulher lá no poço de Siquém, aquela samaritana. Ela queria saber onde que se deveria adorar, se era em Jerusalém, se era no Monte Gerizim, lá em Samaria. E Jesus diz assim para ela: olhe, a hora vem e já chegou, já é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que o adorem assim, em espírito e em verdade. Não é em geografia, nem é em Jerusalém, nem é em Samaria, nem é em lugar nenhum, é no coração. É no coração de quem crê. E Paulo diz assim: graças a Deus que sempre nos faz triunfar e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, o perfume de Cristo, o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus nós somos o bom cheirinho de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte. Não é que nós tenhamos cheiro de morte, é que os que se perdem, os que não acolhem a palavra, os que não dão sentido à vida através da fé em Jesus de Nazaré, eles sentem o cheiro da vida em quem tem o Evangelho no coração, em quem leva a mensagem, mas como eles analisam tudo a partir da sua própria dessignificação, sua própria falta de fé, então o cheiro de morte é deles mesmos, sabe? Para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam, nos que se perdem. Para este cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. A diferença é falar com sinceridade de Jesus Cristo, porque Cristo é a plenitude de Deus. Portanto, falamos com sinceridade na presença do próprio Deus. E ele diz mais: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. A carta, o Espírito Santo em nosso coração, faz com que nós escrevamos a cada dia uma nova história na nossa vida. Essa é a carta escrita em nossos corações. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por isso, por Cristo, que temos tal confiança em Deus. Essa é a confiança de quem crê em Jesus. Esse é um tesouro que você tem no coração, se você assim crê. Não que nós sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, não. Mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. A nossa confiança vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, de um novo testamento. Não da letra, a letra acabou-se, a letra morreu em Cristo Jesus, mas o Novo Testamento no Espírito, porque a letra mata. A letra mata. Se você quer se justificar através da lei de Moisés, você vai ter que cumprir tudo o que a lei diz, e não tem ninguém que cumpra, porque a lei veio para manifestar o pecado que há em cada um de nós. Quando a lei se apresenta, ela mostra a cada um de nós como um espelho o mal que é em cada um de nós. Mas o Espírito vivifica, o Espírito da vida, o Espírito Santo,
Agora veja, se o ministério da morte, que é o ministério de Moisés, da lei, que foi gravada com letras em pedras, se veio em glória de tal forma que a sarça ardia e não se consumia. Os filhos de Israel, diz a palavra, que eles não podiam olhar nos olhos da face de Moisés, por causa da glória que havia no rosto de Moisés. E essa glória era transitória. Essa glória de Moisés era tão transitória que logo foi desvanecendo esse brilho, essa glória. Mas aí ele colocou um véu no rosto, né? Não para cobrir a glória, mas para que os seus irmãos israelitas continuassem imaginando que ele estava com aquele resplendor no rosto. Era uma glória transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo em cada um de nós? Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, que é o ministério da lei de Moisés, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Muito mais, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é para a glória aquilo que permanece por toda a eternidade. O Espírito Santo em nós, Jesus em nós, a esperança da glória eterna, permanece para sempre. Por isso que nós temos essa esperança e usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés. Moisés punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem para aquilo, para que ao fim daquilo que era transitório, aquilo acabou, aquela glória de Moisés depois que ele recebeu, mas ele punha um véu que era para os caras ficar pensando que ele continuava com aquela glória. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Essa lição foi por Jesus Cristo abolida, acabou-se. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Há um véu que impede deles perceberem a verdade, que impede deles perceberem a glória de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, que impede deles perceberem que Jesus Cristo disse: está consumado, está pago o preço. Você agora é um filho de Deus vivo como eu sou o primogênito entre muitos irmãos. Mas o véu continua no rosto deles, porque eles continuam querendo se justificar pela lei de Moisés. Hoje em dia, eu já nem falo mais dos judeus, né, que ainda não entenderam que Jesus Cristo veio para cumprir toda a lei, profeta e tudo. Mas nos que hoje em dia apregoam por aí como sendo do Evangelho, mas apregou essas coisas para manter as pessoas presas aos seus entendimentos, não discernindo o Espírito Santo de Deus, não discernindo a liberdade que há em Cristo Jesus. Continuam com o véu, continuam com o coração coberto. Quando se converterem ao Senhor, então eu digo a vocês, o véu será tirado, porque o Senhor é Espírito. Eu sou um Espírito habitando nessa carcaça, nesse corpo carcassento e de morte. Esse corpo que vai morrendo a cada dia. Todos nós somos um Espírito, nós habitamos um corpo de carne perecível, mas quanto mais esse corpo se corrompe, mais o interior se renova de dia em dia, se você tem Jesus como referência para a sua vida. Onde há o Senhor Espírito, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Há uma liberdade que você anda com cara descoberta, uma liberdade que você olha nos olhos de qualquer um e não tem vergonha de nada. Todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de Jesus, como pelo Espírito do Senhor. Você quer glória maior do que essa? Esse é o tesouro que habita o coração de quem crê, sendo transformado dia a dia de glória em glória na face de Jesus Cristo. Luminoso, sem véu,
brilhando com a verdade do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a glória, essa é a verdade. Ele diz mais aqui, ó. Pelo que tendo esse ministério, a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes nós rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Porque se o nosso evangelho ainda está encoberto, está encoberto para os que se perdem, porque preferem se perder, preferem não acreditar no evangelho, preferem acreditar em qualquer outra coisa, preferem se entregar à vaidade do ser e não admitir que Jesus Cristo é o Senhor. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Jesus Cristo. Essa é a imagem de Deus. Jesus Cristo é a imagem de Deus. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Pelo que disse ele, que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Nesse corpo, esse corpo é um vaso de barro, um vaso que foi feito por Deus também. Mas ele só será vaso de glória se for preenchido pelo Espírito Santo, se for plantado nele uma nova realidade. Nós temos esse vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora saiba, você está num vaso de barro, em tudo você é atribulado. Em todas as coisas, eu não estou aqui dizendo que quem crê em Jesus Cristo não terá aflições, senão eu estaria contradizendo o que Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo estamos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também nessa carne mortal, nesse corpo de morte. Para que em nós opere em vós a vida. Por isso que nós temos esse Espírito, sabe? Que diz assim: criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Nós sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por isso, por tudo isso, é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que essa carcaça desse corpo velho se corromper, o interior se renova de dia em dia. O interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Por isso que não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eternas. Nós temos uma casa terrestre, esse corpo, mas teremos de Deus um edifício, uma casa que não é feita por mãos, eterna nos céus. Creia nessa palavra. Isso é um tesouro, isso é a maravilha do mundo. Não tem nada mais importante nem mais valioso do que você ter essa convicção no coração. Jesus Cristo ressuscitado em ti para todo sempre, todos os dias até a consumação dos séculos. Vou preparar-vos lugar, disse ele, uma casa eterna nos céus você terá. Mas é preciso que se creia, é preciso que se dê significado e é preciso que se
Finque o pé na rocha da verdade, no evangelho da salvação, em Jesus Cristo, esperança da glória. Por isso que eu digo, e você diga comigo: glória ao Senhor Jesus Cristo, glória ao Senhor Jesus Cristo, Rei da glória. Ele é o Rei da glória, amém. Ele é o Rei da glória, o Rei da glória, amém, amém.